Então, pessoal, eu vou fazer uma aula ensinando aqui como mexer no Cirilo. Vou tentar fazer isso de forma bem didática, bem passo a passo, para que vocês possam fazer isso aí em casa, tá bom? Tudo que eu vou fazer aqui está disponível para todos, basta que vocês tenham uma certa organização. E eu acredito que o Cirilo vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Quando vocês entram na página cirilo.app, né, cirilo.app, vocês dão de cara com essa tela aqui. E aí a gente pede para que você coloque um nome ao ambiente, um nome para a sala. Imagina que eu vou colocar aqui aulas do Eric, tá bom? Vou colocar o nome da sala, vou criar o ambiente. Assim que eu crio o ambiente, a primeira coisa que vocês vão ver é isso aqui, tá bom? Porque a ideia de todo o Cirilo é que o tempo é o alicerce de tudo, ou seja, se a gente administrar mal o tempo, a gente não consegue fazer o que a gente precisa. A ideia aqui é que a gente use o tempo como base orientativa para tudo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o Google Drive. Abrindo o Google Drive, o que a gente tem? A gente tem uma pasta que eu criei aqui, uma pasta Eric Almeida, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Vou abrir um doc aqui. Um doc, para que vocês vejam como que vai acontecer, tá bom? Vamos criar tudo juntos aqui. Esse doc eu vou colocar aqui, plano diário, e aí eu vou colocar o dia 10/2/2023, tá bom? Plano diário. E aí imagina no dia de hoje, a gente vai ter aqui 4 aulas, tá? Vamos colocar aqui matemática, geografia, ciências, vamos colocar aqui teologia. Tá? Vamos, como exemplo, entender que cada aula dessa aqui vai ter 1 minuto, tá? Isso é importante vocês entenderem. Então eu vou ter matemática, geografia, ciências e teologia. Esse tempo, claro que ele vai mudar, né? Na prática ele vai ser, sei lá, 45 minutos, meia hora cada uma delas, mas a ideia aqui é que vocês entendam o que a gente vai fazer. Coloquei as matérias, eu volto no Cirilo. Aqui no Cirilo a gente tem esse ícone de tempo, tá? Então vocês clicam aqui no ícone de tempo e aí a gente tem os tempos aqui. Não tem 1 minuto aqui, imagina que não tivesse meia hora, então eu viria aqui meia hora e colocaria meia hora. Tá? E no nosso caso a gente precisa de um tempo de 1 minuto, então eu vou colocar um tempo de 1 minuto. Eu vou também colocar um descanso de 1 minuto, por quê? A gente entende que entre uma aula e outra a gente tem um tempo de descanso, tá bom? Então aqui na parte de tempo eu já fiz a configuração e vocês percebem que isso aqui apareceu meia hora e 1 minuto aqui no centro da tela. Depois eu vou para a lista de atividades. Quais são as atividades? Eu vou ter aula de matemática, certo? Enter. Aí eu vou mudar essa aula de matemática para 1 minuto do tempo. Depois eu tenho aula do quê? Eu tenho aula de geografia, ciências e teologia. Então eu venho aqui para o Cirilo, então aula de geografia, aula de ciências, aula de teologia. Beleza? Todos com 5 minutos padrão. A gente vai alterar para 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, tá bom? Aí o que a gente faz? O que eu tenho que fazer? Então tá tudo preparado, tô à mesa aqui com meu filho Eric, e aí a gente vai ter aula de matemática. Imagina que eu tô aqui com o computador aberto em cima da mesa para ensiná-lo a aula de matemática. Quando o Cirilo entra em ação? Quando eu começo efetivamente a dar aula. Então tá, vou começar a dar aula agora. Eu posso clicar aqui nesse botãozinho para iniciar ou eu posso clicar aqui no meio. Então eu vou clicar aqui e vocês percebem que ao clicar naquele comando de play, o tempo começa a correr. Eu estou dando aula agora de matemática, estou ensinando Bhaskara, estou ensinando 1 mais 1, estou ensinando uma divisão. Eu estou dando aula e o tempo está correndo aqui no computador. Imagina que isso aqui na sua casa são 30 minutos, é meia hora de tempo. E está correndo, tá? Então vocês percebem que a tela ela vai descendo, vai mudando inclusive de cor. Isso vai acontecer até o final da aula, então vai descendo devagarinho e vocês continuam dando aula. O que vai acontecer quando ele acabar o tempo? Ele vai dar um bip, vocês vão perceber que a tela vai ficar verde, tá? Então, aqui a gente consegue controlar facinho o modo como vocês dão aula, porque é uma organização, vocês só precisam ter esse plano diário. Todos os dias vocês vêm, fazem o cadastro aqui, e aí podem fazer esse trabalho de forma bem mais automatizada do que na mão, tá bom? Acabou o tempo, olha só, finalizado. E aí o Cirilo vai apresentar para vocês um tempo de descanso.
Nós sugerimos que entre uma aula e outra vocês tenham o tempo de descanso. Então, o que acontece? Eu coloco aqui, 1 minuto de descanso. Esse é o tempo para a criança ir no banheiro, esse é o tempo para vocês pregarem o material da próxima aula, organizarem. Agora a gente vai ter aula de geografia. Estou preparando o material de geografia. Esse é um tempo para que vocês tenham, às vezes, a criança fazer um lanche, comer um pãozinho de queijo, tomar um café. Então, quanto tempo eu sugiro? 5 minutos entre uma aula e outra. Acho que é interessante, tá bom? A gente não está numa escola, a gente está em casa. Aparece o carteiro, aparece um pessoal para entregar um livro que você comprou. Inclusive, nesse tempo de descanso, a gente vai apresentar frases para vocês, vai apresentar indicações de livro. E vocês podem, inclusive, comprar algum livro aqui que a gente está indicando e vocês não tenham em casa ainda, tá? Entre todas as aulas, sugerimos que tenha esse tempo de descanso, tá bom? Vou colocar aqui só na primeira, para que vocês entendam como funciona. Tá acabando o tempo de descanso e o Cirilo vai perguntar: o que você deseja fazer? Acabou o tempo, ele vai voltar para aquela tela azul. E aí, o que você deseja fazer? Quer parar? Quer descansar de novo? Quer continuar a aula? E aí, o que eu faço? Eu venho para minha lista de atividades, eu vou perceber que minha aula de matemática já foi realizada, tá ali com um check, e eu posso agora ir para a aula de geografia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar no play e ele vai iniciar o tempo. Agora eu estou dando aula de geografia. Eu estou com um mapa aqui na mesa, eu estou com um globo, estou ensinando para meu filho que o Brasil está na América, no continente americano. Eu estou ensinando para meu filho que a Áustria fica lá na Europa. Eu estou mostrando para ele aqui, eu estou dando aula, estou ensinando ele a fazer os exercícios, ou seja, aula de geografia. Imaginem que agora a gente tem aqui 30 minutos de geografia e eu estou ensinando ele através do material que eu tenho aqui nas minhas mãos. O tempo está descendo e o Cirilo está controlando isso. Quando terminar, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu antes. Isso faremos em todas as aulas aqui. É um pouco cansativo no vídeo para vocês entenderem, mas eu peço que vocês prestem atenção em todo o processo, porque no final ainda tem atividade a ser feita, tá bom? Eu vou pular o tempo de descanso que vai acontecer agora, para que a gente tenha isso acontecendo, esse tempo correndo na aula de ciências, na aula de teologia, e na finalização vou mostrar para vocês o que tem que ser feito. Uma aula, Cirilo mostrou tempo finalizado, ou seja, a aula de geografia foi finalizada. Vocês percebem aqui no lado esquerdo que foi riscada e tem um check ali, aula realizada, certo? Então, agora a gente vai pular o tempo de descanso e vai começar já direto a aula de ciências, certo? Dei um play, estou com material de ciências. Já no meu tempo de descanso eu organizei esse material. Eu estou aqui com um esqueleto sobre a mesa. Eu estou ensinando para o meu filho as partes do corpo. Imaginem que tudo isso está acontecendo lá no tempo que você planejou. Meia hora, 45 minutos, 1 hora, dependendo de qual é o seu plano, né? Como você fez o seu planejamento, qual é o currículo que você está utilizando. E o Cirilo está ali no seu computador sobre a mesa e você está controlando o tempo e dando aula ao mesmo tempo. É extremamente importante você entender essa dinâmica para que o software consiga ajudá-la, tá bom? Nesse processo de dar aula diariamente para os seus filhos. O tempo vai acabar e assim que finalizar, mais uma vez eu vou pular o tempo de descanso, lembrando, eu estou pulando o tempo de descanso aqui só para, de forma didática, mostrar o funcionamento do software, tá bom? Mais uma vez, o software, ele falou que a aula foi finalizada, fez um check ali, ou seja, a aula concluída, e a gente vai agora para a aula de teologia. Vou pular mais uma vez o tempo de descanso e vou dar um play na aula de teologia. Agora eu estou com o material de teologia sobre a mesa, estou com a Bíblia, estou com os livros aqui para ensinar as crianças. E vocês estão ensinando sobre a criação do mundo. Está lá no primeiro dia o que Deus fez, vão contar a história, vão mostrar o texto bíblico, vão inclusive, vocês podem ao ler o texto bíblico ensinar sobre gramática, sobre palavras novas que eles vão aprendendo, vamos acrescentando um novo vocabulário, bem interessante como a gente pode usar a Bíblia aí para o ensino. Tem muitas matérias que a gente pode usar a Bíblia como um bom material complementar ao currículo, tá? Muitas matérias. Em alguns casos, inclusive, pode ser o material base mesmo. Tá? Então, vai terminar aqui o nosso tempo da aula de teologia, a gente vai finalizar e agora a gente vai finalizar o processo. Hoje a gente terminou, não tem mais aula hoje. Esse processo aqui durou 2h30, 3 horas, tá bom? Vocês deram as 4 aulas que estavam planejadas para o dia de hoje, ok? O que a gente tem agora?
Agora, a gente tem aqui, ó, um histórico de tempo. Eu vou clicar nesse histórico de tempo. E vocês têm aqui, ó, aula de matemática, o tempo de descanso, ou seja, quando eu comecei a aula de matemática, comecei às 10h43 do dia 15 de fevereiro e eu finalizei às 10h44, tá bom? Eu tenho tempo de descanso, depois eu tenho aula de geografia e aí não tem tempo de descanso porque a gente pulou, tem tudo. E aqui embaixo, vou mudar aqui o meu avatar, aqui embaixo eu tenho imprimir. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em imprimir. Olha só. Eu tenho esse histórico aqui, tá bom? E aí o que eu faço? Vou salvar em PDF. Tá? Cirilo. Eu vou colocar aqui, ó. Aula. Ali tá o dia 15, tá? Mas eu fiz ali o planejamento pro dia 10. Então vou colocar aula 10/2/2023, tá? Para efeito aí de exemplo, tá? Salvo isso daqui. Tá salvo no computador. O que eu faço agora? Vou no Google Drive e eu tenho o meu planejamento aqui, tá? Eu vou atualizar essa página e vocês vão perceber que aqui vai ter plano diário do dia 10. Vou no computador, naquele arquivo que eu baixei, que é o histórico, aquilo ali é o registro do que foi feito. E eu coloco isso no Google Drive. Ou seja, eu tenho o meu plano de aula ali e eu tenho o meu registro. Eu até posso mudar esse nome aqui para registro aula do dia 10. E aí vocês têm o plano e vocês têm o registro. Quando eu clico 2 vezes aqui, vocês vão ter esse histórico. O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem imprimir isso efetivamente numa impressora e fazer anotações extras. Por exemplo, como foi o desenvolvimento da criança na aula de matemática? Foi bem? Foi ruim? Como que foi o aprendizado teológico daquele dia? Vocês podem fazer isso, depois podem tirar uma foto e subir no Google Drive. É exatamente dessa forma que o Cirilo pode auxiliar vocês, tá bom? Existem outras coisas que estão sendo desenvolvidas aqui para o Cirilo. Em breve vocês verão isso, tá? Vou mudar de novo aqui o bonequinho. Mas agora o que tem disponível é isso. Vocês precisam pegar o histórico e salvar manualmente. Depois isso vai acontecer automaticamente. Vai existir um login, uma senha. Vocês vão fazer isso de forma bem automática, tá bom? Isso é um processo que está sendo desenvolvido. E assim que estiver disponível, a gente vai colocar no ar para os membros, tá? Quem for membro aí do Cirilo, vocês vão ter uma mensalidade, vão ter esses benefícios de usar esse software para auxiliar no processo diário de educar em casa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí, coloquem aí nos comentários que a gente vai estar auxiliando vocês a entenderem como usar o Cirilo no dia a dia para que a produtividade no ensino fique ainda melhor, tá bom? Fiquem com Deus.